Bom, a história toda começa com Henry, um homem excessivamente honesto que fazia o turno da noite em uma cabine de cobrança de pedágio. Havia no rosto dele algo de apagado, como se a vida tivesse perdido cor. Quando volta para casa pela manhã, a esposa Debbie percebe a distância entre eles. Ela comenta que o amor esfriou e que ele já não é mais o mesmo homem de antes. A discussão é interrompida por uma batida forte na porta. Ao abrir, Henry encontra Ed, um velho amigo, acompanhado por um homem doente chamado Joe, que mal conseguia se manter de pé. Debbie, que era enfermeira, o leva para dentro para ajudá-lo. Enquanto isso, Ed explica apressado que Joe fazia parte do time de basquete da turma e que naquele dia haveria um jogo importante. Como Joe estava muito mal, ele pede que Henry jogue no lugar dele. Mesmo sem entender direito a situação, Henry acaba cedendo e aceita ir com Ed. Pouco depois, eles entram em um carro já com dois outros homens desconhecidos lá dentro e partem dizendo que o local do jogo ficava apenas 15 minutos dali. Durante o trajeto, tudo parecia normal, até que Ed pede para Henry parar o carro em frente a um prédio e esperar enquanto eles iam buscar algumas coisas para comer. Ed insiste que Henry mantenha o motor ligado e promete voltar em poucos minutos. Mas assim que descem, Ed e os dois comparsas colocam máscaras e sacam armas, invadindo um banco. Henry, chocado e sem entender nada, percebe tarde demais que havia sido enganado. Ele era apenas o motorista de fuga e o carro ainda por cima era roubado. Minutos depois, quando a confusão explode e os assaltantes fogem em várias direções, Henry é o único que sobra no carro. Um segurança o vê, nota que ele veste uma camiseta igual à dos ladrões e o acusa de participar do roubo. Ele é preso imediatamente. Durante o interrogatório, a polícia exige os nomes dos cúmplices, mas Henry, ingênuo e leal, se recusa a delatar Ed, o único que realmente conhecia. Assim, é condenado por tentativa de assalto a banco e recebe 3 anos de prisão. Na cadeia, Henry conhece Max, um preso mais experiente que logo puxa conversa com ele. Max é o tipo de homem que fala sobre sonhos perdidos e segundas chances, algo que Henry já nem sabia o que significava. Com o tempo, os dois se aproximam. Max sempre dizia que todos os homens ali dentro já tiveram sonhos um dia, até que algo deu errado e os trouxe àquele lugar. Mas Henry respondia que não sonhava mais com nada, ao que Max retrucava que viver sem sonho era o maior erro de todos. 6 meses se passam. Um dia, Debbie visita Henry e confessa que se apaixonou por outro homem. Mesmo abalado, Henry reage com serenidade e diz apenas que quer vê-la feliz, ainda que não seja ao lado dele. Enquanto isso, Max parece cada vez mais conformado com a vida na prisão. Os outros presos o temem, especialmente depois que ele relembra uma resposta que deu a um oficial da condicional. Quando perguntado o que faria se fosse solto, Max respondeu que destruiria tudo e todos que encontrasse. Mas, diferente dele, Henry ainda guardava um resto de esperança. Quando perguntam sobre sua audiência de revisão, ele diz que será no mês seguinte. Muitos presos acreditam em sua inocência, mas Max o alerta: lá fora, ninguém acredita em histórias de inocentes que saem da prisão. Para o mundo, quem passou por ali sempre será culpado. E assim, depois de cumprir parte da pena, Henry finalmente é libertado. Um homem simples que entrou inocente e saiu marcado para sempre. A primeira coisa que fez foi visitar Debbie. Ao chegar, foi surpreendido por Joe, que abriu a porta, e mais ainda ao ver que Debbie estava grávida de seu filho. Henry ficou em choque, refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente. Debbie mostrou suas coisas e perguntou o que ele planejava fazer a partir dali. Henry não respondeu. Pouco depois, Joe apareceu e ofereceu a ele uma proposta de negócios, e agradecendo por não ter mencionado seu nome no tribunal, Henry respondeu que nem sequer sabia quem ele era e saiu em silêncio. Algum tempo depois, Henry parou diante do banco onde tudo havia começado. Enquanto observava o local, um carro o atropelou. O veículo era dirigido por uma mulher chamada Julie. Ela o xingou furiosamente e perguntou se ele estava bem. Um segurança do banco se aproximou e sugeriu chamar uma ambulância, mas Henry recusou a ajuda. O segurança então o levou até um café próximo e Julie, ainda irritada, o seguiu. Dentro do local, Henry comentou
comentou que achava já tê-la visto antes. Julie respondeu de forma seca, dizendo para ele olhar por onde andava e saiu. No banheiro do café, Henry notou uma antiga notícia colada na parede. Uma reportagem de 80 anos atrás sobre um assalto ao mesmo banco. O roubo havia sido realizado através de um túnel subterrâneo que ligava o banco a um teatro vizinho, passando exatamente sob o cofre. Intrigado, Henry foi até a prisão visitar Max. Lá contou que finalmente havia encontrado um propósito: roubar o mesmo banco que o levou à cadeia. Disse que já que havia cumprido pena injustamente, pelo menos agora cometeria o crime de verdade. Max não entendeu nada no início, mas Henry foi direto. Queria que ele participasse do assalto. Max perguntou se ele tinha um plano de verdade ou se estava delirando. Henry garantiu que tinha um plano de primeira classe. Logo depois, Henry foi até o teatro, que sabia estar conectado ao banco por um túnel. Ao chegar, percebeu que Julie estava ensaiando uma peça, sendo repreendida duramente pelo diretor. Irritada, ela saiu para beber e, ao cruzar com Henry, perguntou se ele a estava seguindo. Ele negou e os dois acabaram indo ao mesmo café. Durante a conversa, Henry elogiou sua atuação e Julie agradeceu por ele não ter feito uma queixa sobre o acidente. Bom, enquanto isso, vemos que Max também conseguiu a liberdade condicional, graças às instruções que Henry lhe dera sobre como se comportar diante dos oficiais. Assim que saiu, Henry veio o encontrar e apresentou o plano completo e Max ficou espantado. Disse que o método era idêntico ao usado no assalto de 80 anos antes e perguntou se Henry pretendia usar armas. Henry respondeu que não queria ferir ninguém. Max zombou dele, chamando-o de Madre Teresa, mas admitiu que havia um problema. Talvez desde o antigo roubo, o banco tivesse mudado de lugar o cofre. Para confirmar, os dois foram até o banco e conversaram com o gerente assistente. Max, com muita astúcia, conseguiu descobrir que o cofre nunca havia sido movido desde a fundação. O segurança, no entanto, continuava observando-os com desconfiança. Depois, eles voltaram ao teatro para inspecionar o túnel. Julie ficou surpresa ao ver Henry novamente, e ainda mais ao notar que ele estava com Max. Max fingiu ser um velho ator e disse que havia feito várias peças ali na juventude. Pediu permissão para olhar o teatro por dentro, mencionando Shakespeare para parecer convincente. Recebeu a autorização e começou a explorar o local. Julie perguntou a Henry se Max era seu pai e ele respondeu que era apenas um bom amigo. Em seguida, ela quis saber o que Henry fazia da vida. Ele foi direto, havia acabado de sair da prisão. Ela ficou surpresa e perguntou se ele era um assassino. Henry respondeu que era uma longa história, prometendo contar outro dia. Mais tarde, marcaram um jantar. Durante o encontro, Julie revelou seu sonho de se tornar uma grande atriz conhecida por todos. Henry então contou toda a verdade sobre sua prisão e o motivo que o levou até ali e do seu plano. No entanto, embora Julie tenha ficado surpresa com a verdade, no decorrer da noite não podia mais negar uma conexão especial com ele surgindo. Bom, logo pela manhã seguinte, eles foram até a casa de Max, o que não o deixou nem um pouco feliz, pois ao descobrir que Henry havia revelado tudo para Julie, ficou furioso. Ele o puxou de lado e exigiu saber por que havia incluído uma estranha em seu plano. Bom, mais tarde, durante o jantar, Julie perguntou o que Max fazia na prisão e ele respondeu que havia cometido muitos assassinatos. Julie questionou se ele não tinha medo de ser pego e Max disse que gostava da prisão, que era seu lugar favorito. Bom, mais tarde no teatro, Max e Henry tiveram uma ideia de fazer audições para que pudessem passar mais tempo ali, colocando o plano em prática. Max então sugeriu que o ator que ocupava o Green Room fosse removido e que Henry assumisse o papel principal, permitindo que continuassem escavando o túnel sem que ninguém percebesse. Henry confessou que não era muito bom em atuar, mas Max o encorajou, dizendo que ele tinha muito carisma e que ninguém faria melhor, além de ser o papel principal. Pouco tempo depois, o ator original abandonou a peça, dizendo que havia conseguido um grande papel em um filme, mas na verdade Max havia enganado ele. Quando Julia descobriu, ficou muito irritada, acusando-os de arruinar sua carreira. Henry fez a audição,
foi selecionado e isso facilitou ainda mais o trabalho deles, mas logo perceberam que o túnel não era tarefa para apenas 2 pessoas. Então decidiram incluir Joe, que inicialmente resistiu, dizendo que seria mais fácil pegar uma arma e fazer o roubo direto, mas Max explicou que não faria um roubo perigoso e sem pensar como o de Joe, e aos poucos o trabalho começou a avançar. Henry estava completamente dedicado ao seu papel de ator. Não queria apenas dinheiro, queria realizar algo novo na vida. Certa noite, ao voltar para casa após o ensaio, foi surpreendido por Frank, o segurança do banco, o mesmo que havia o prendido antes. Frank disse que sabia que Henry estava novamente envolvido com algo suspeito, pois já o viu várias vezes indo do banco ao teatro. Henry o levou a um lugar mais reservado, onde Frank revelou conhecer detalhes internos do banco. Contou que uma vez por mês um caminhão recolhia grandes quantias dos bancos parceiros e que dentro do cofre daquele banco havia mais de 65 milhões. Disse ainda que seria impossível roubar em outro momento e, interessado no plano, ofereceu ajuda em troca de uma parte do dinheiro, dizendo que podia manipular o sistema de alarme. No dia seguinte, durante um ensaio no teatro, Julie interpretava uma cena de choro, mas o diretor a interrompeu, dizendo que ela não transmitia emoção suficiente. Irritada e abalada, Julie saiu do palco e foi ao camarim chorando sozinha. Henry a encontrou lá e ela desabafou, dizendo que nunca havia amado ninguém, que talvez por isso nunca conseguisse atuar com verdade. Henry tentou consolá-la, dizendo que ela era talentosa e especial. A conversa acabou os aproximando ainda mais e os dois se beijaram. À noite, Max e Harry finalizavam os preparativos para o grande roubo. De repente, alguém bateu à porta. Eram Joe e Ed. Ele havia descoberto o plano e decidiu fazer parte do grupo. A presença deles criou tensão imediata, especialmente entre Ed e Max, que não confiavam um no outro. Harry, tentando manter o controle, conseguiu acalmar a situação. Na manhã seguinte, o grupo ficou sabendo que o espetáculo do teatro ocorreria dentro de poucos dias. Isso os deixou apreensivos, pois o roubo precisaria acontecer exatamente durante a apresentação, quando o público e o barulho encobririam qualquer movimento no subsolo. Harry começou a duvidar do plano, não apenas pelo risco, mas também por causa de Julia. Max, porém, o lembrou de que ele havia pedido ajuda para recomeçar a vida ao sair da prisão e que agora não havia mais volta. Na noite anterior ao show, Harry se encontrou com Julia em segredo. Ele revelou que fugiria para a Califórnia após o espetáculo e que, quando tudo estivesse resolvido, a encontraria em Hollywood, onde poderiam começar uma nova vida. Julia, sentindo-se enganada, acreditou que havia sido usada apenas como parte do plano e se afastou magoada. Chegou o dia do espetáculo e também o dia do roubo. O teatro estava lotado, as cortinas subiram e os aplausos ecoaram. No subsolo, Max, Harry, Joe e Ed iniciavam a operação. Enquanto do lado de fora, o caminhão de transporte de valores chegava, exatamente como havia informado o segurança Frank. Bom, o plano seguia perfeitamente. Eles romperam a parede de tijolos e abriram o cofre com a máquina de solda, enquanto Max cortava os fios do alarme. Mas Ed, tomado pela ganância, virou a arma contra Max, ameaçando ficar com todo o dinheiro. Nesse meio tempo, Henry apareceu e tentou impedir, e no meio da confusão, um disparo acertou de raspão sua perna. Mesmo ferido, Henry subiu ao palco no momento exato em que sua cena começava e concluiu sua parte mesmo mancando. Enquanto isso, Max imobilizou Ed, amarrando suas mãos, pés e boca, impedindo qualquer nova tentativa de sabotagem. Pouco depois, Max, Henry e Joey fugiram com as sacolas cheias de dinheiro. Durante a fuga, Henry pediu para parar o carro. Max e Joey não entenderam o motivo, mas obedeceram. Henry desceu, mandou eles seguirem
irem sozinhos e falou que depois os encontrariam e voltou mancando em direção ao teatro. Já no palco, Julia interpretava uma cena diante da plateia. Henry subiu rapidamente, ainda machucado, e aproximou-se dela em meio à encenação. O público acreditava que tudo fazia parte da peça, sem perceber o que realmente acontecia. As luzes foram suavemente diminuídas e a emoção tomou conta do momento. Julia, confusa e emocionada, finalmente entendeu o que sentia por Henry. Seu olhar revelou o que as palavras não conseguiam expressar. A plateia reagiu com aplausos entusiasmados, acreditando ter presenciado uma performance extraordinária. No fim, o herói encontrou sua heroína. O plano havia sido concluído, o dinheiro estava com eles e o amor inesperado entre Henry e Julia se tornou o verdadeiro desfecho da história.